A década de 60. Mais uma vez citado aqui no canal, né? Como eu gosto de falar desse tempo que, por sinal, eu nem sonhava em vir a este mundo. Mas de tanto ouvir histórias contadas pelo meu pai, tive sempre o interesse de entender e de sentir como se eu estivesse lá, vendo o Santos de Pelé atingir as façanhas que atingiu naquele tempo. Hoje nós vamos falar do bicampeonato brasileiro do Santos em 63, contra o poderoso Botafogo de Nilton Santos, Zagallo e Garrincha. Um super time que sempre fazia frente ao Santos de Pelé, mas que naquela terça-feira em questão sucumbiu, levando um sonoro 5-0 em pleno Maracanã. Na noite de 2 de abril de 1963, uma terça-feira, o Santos sagrava-se bicampeão brasileiro de 1962, ao vencer no Maracanã por 5-0 o Botafogo, com 2 gols de Pelé, um de Dorval, um de Pepe e um de Coutinho. Nessa final, o time do técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, foi a campo com Gilmar, Lima, Mauro e Dalmon, Zito e Calvete, Dorval, Mengalvio, Coutinho, depois entrou o Tite, Pelé e Pepe. Os 74.324 espectadores presentes no Maracanã assistiram a uma das melhores partidas entre as duas equipes. Santos e Botafogo era a base da seleção brasileira, campeã do mundo em 1958 e em 62. Esse encontro entre os dois alvinegros, além dos craques do Peixe que eram convocados constantemente, o Botafogo também tinha inúmeros jogadores que serviam sempre à seleção brasileira, como Nilton Santos, Garrincha, Amarildo e Zagallo, por exemplo, que participaram da Copa do Mundo no Chile no ano anterior. O jogo do século, assim chamado pela imprensa carioca, foi assistida por 2 cosmonautas russos que disseram: Pelé não é deste planeta. Quem ficou maravilhado também foi o poeta Guilherme de Almeida, que escreveu: ficar durante 90 eternidades, isto é, 90 minutos, pregado, hipnotizado diante do vídeo. Medo de ter palpite, a vergonha daqueles 3-1. Com baile outro dia por 37 milhões de cruzeiros. Tudo contra a gente, no Maracanã de novo. Os fatores campo e torcida, o locutor contou que havia apostas humilhantes para nós. Mas Gilmar disse ao repórter que nunca o Santos perdeu 2 vezes seguidas? Aquele comentarista respondendo a uma consulta. Pelé já marcou em toda a sua carreira 401 gols, mas nunca marcou um único nos jogos da então Taça Brasil. Eles ganharam o toque. Começam ganhando, mal foi dada a saída. É agora religiosidade. A gente benze-se, diz, valha-nos Deus. Faz figa, dá com os nós dos dedos 3 pancadinhas na madeira. O gigantesco disco do Maracanã, um samba, não quadrado, pois é disco, bossa nova. E a gente vai ouvindo. Defesa espetacular dele, 3º escanteio contra nós. Gol está pingando, não pingou, quase, arré. De repente, gol de Dorval aos 26 minutos do primeiro tempo, 1-0. Gol de Pepe aos 41 minutos do primeiro tempo, 2-0. Gol de Coutinho aos 9 minutos do segundo tempo, 3-0. A gente respira, mas cuidado com a virada. Olha só, quase que, então aquele que pelos mundos por onde tem andado e em que tem reinado, já fez 401 gols, mas para a conquista da 4ª Taça Brasil, nunca havia feito um único. Brincando assim a nanquim as 2 últimas faixas. Twist, bossa nova do long play. Guanabarino. Assina a nanquim. Gol de Pelé aos 30 minutos do segundo tempo. 4-0. Gol de Pelé aos 35 minutos do segundo tempo. 5-0. Sobre o grande círculo, Zito ergue a taça que a noite carioca enche de estrelas. No vestiário, descalçando a chuteira, o rei sorri. Aquele seria o 2º título brasileiro do Santos, que conquistaria ainda em sua história outros 6 títulos. Com certeza, muitas vezes mais eu irei lembrar da década de 60 por aqui.
Com todo prazer, gosto de trazer essas histórias para que você, assim como eu, se imagine estando lá e vendo esses jogos de perto.